Olá, pessoas! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre dispersão da luz e interferência. A dispersão da luz nada mais é do que a separação da luz branca nos seus componentes originais, né? O que acontece aqui é que na passagem da luz por um prisma, ocorre o fenômeno de refração e cada frequência de onda eletromagnética vai ser refratada num ângulo diferente. Então, com isso, a gente consegue dispersar a luz, ou seja, separar as componentes da luz branca nas suas cores originais. Cada faixa de cor aqui é uma faixa de frequência. Cada frequência dessa daqui, quando chega nos nossos olhos interpretam como cores diferentes. Ok? Então vai desde o vermelho até o violeta. Segue essa ordem. Tá ok? Então é mais comum a gente ver dispersão da luz por refração. Refração a gente já falou na próxima aula, não vou repetir aqui. Existe um outro método de causar dispersão da luz, que é por interferência. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre interferência. Mas antes, deixa eu lembrar para vocês. Lembrar não, vou destacar dois sistemas de composição de cores aqui. Que tem muita confusão, eu não estou ao vivo com vocês e não sei se vai ficar claro para vocês isso quando eu falar de interferência. Então, e quando eu falar de composição de cores. Então, deixa eu já esclarecer logo. A gente pode compor cores utilizando tinta ou utilizando luz. Quando eu utilizo tinta para compor cor, eu tenho uma lógica diferente do que quando eu utilizo luz para compor uma cor. Ok? A lógica da tinta é uma lógica subtrativa. Então eu componho cores por subtração. E quando eu uso luz, eu tenho uma lógica aditiva, eu componho cor por adição. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, lá em artes, né, lá em todo o ensino fundamental, vocês começam a aprender isso, que quando vocês misturam, você tem as cores primárias, né, que é o azul, o amarelo e o vermelho. E quando você mistura as cores, você forma outras cores, etc. Então, vamos melhorar esse conceito. Tá? As cores primárias, em termos de tinta, na verdade são o amarelo, o ciano e o magenta. Vocês podem reparar justamente que são essas cores que vêm nos cartuchos de impressão de tinta, os cartuchos de tinta de impressão, né, de impressora. Então, quando você mistura o ciano com o vermelho, você tem o azul. O magenta, perdão, o azul. Quando você mistura o amarelo com o magenta, você tem o vermelho. Se você misturar o verde com o ciano, tem o amarelo com o ciano, tem o verde. E se você for colocando mais ciano, você vai tendo mais tons de verde, ou com menos amarelo. E toda aquela jogada que vocês aprenderam com a professora de arte. Né? Em algum momento aí vocês estudaram sobre cores primárias, cores quentes, cores frias, e é fácil de ver. Né? Compra alguns tubinhos de tinta guache, começa a misturar, que você vai fazendo composição de cores. E se você misturar tudo, vai ficar um tom meio acinzentado, quase preto. Então, se você misturar todas as tintas, ela vai ficar próximo do preto. Por que isso acontece? A tinta ela vai dar cor para a gente por reflexão. Estão lembrados da última aula? Então, quando a luz branca atinge uma folha de papel pintada de azul, por exemplo, ela vai absorver todas as cores do espectro e refletir somente a cor azul. Se ela atingir o papel pintado de amarelo, ou uma parede pintada de amarelo, ela vai absorver todas as cores do espectro e refletir somente o amarelo. Tá? Porque o pigmento da tinta ele é utilizado para absorver cores, por isso a ideia de subtração. Já quando você tem fontes de luz, as fontes de luzes primárias são o vermelho, azul e o verde.
tá? Então, quando você mistura uma luz verde com uma luz vermelha, você tem um amarelo. Por quê? Porque você está adicionando frequências. Então, o verde é monocromático, tem uma frequência. O vermelho é monocromático, tem outra frequência. E o amarelo aqui são duas frequências superpostas, tá? A mesma coisa vale aqui para o magenta, ó, vermelho e azul, ou para o ciano, que é o azul e o verde. Quando você junta todos os espectros de cores, você tem o branco aqui, tá? As cores principais, cores primárias de luz, você tem o branco. Então, quando você está juntando cores, você está adicionando frequências no mesmo espaço. Então, o que está acontecendo é uma superposição de ondas naquele espaço. Essa superposição a gente chama de interferência. Então, quando duas ou mais ondas estão sobrepostas numa determinada região do espaço, a gente vai ter uma interferência. Tá? Essa interferência pode ser construtiva, destrutiva ou parcial. Então, aqui, para ficar mais claro, eu tenho duas fontes de ondas na superfície da água. Então, tem dois ponteiros aqui que ficam batendo na água de forma sincronizada. Tá? Então, eles vão gerar ondas circulares. Então, ondas bidimensionais e circulares. Então, vocês vão reparar que cada linha dessa daqui, a gente vai chamar de frente de onda. Então, essas linhas aqui, as linhas produzidas pela onda, pela fonte da direita e as linhas produzidas pela fonte da esquerda, elas estão se sobrepondo aqui no meio. Ó. Reparem. Então, aqui não tem sobreposição, ó, nessa região. Aqui também não. Tá? E aqui começa a haver uma sobreposição. Ó. Aqui vocês vão ver regiões onde a sobreposição é máxima. Tá vendo aqui? Ó? Regiões onde ocorreu interferência construtiva e regiões onde a superposição é mínima, ela é quase plana. Essa linha aqui, ó, tá? São as linhas onde ocorreram interferência destrutiva. Tá ok? Então, quando é que ocorre transferência construtiva? Quando ocorre interferência destrutiva? Vai depender de como a onda chega num determinado ponto. As duas ondas chegam num determinado ponto do espaço em fase, ou seja, uma crista encontra com a outra e um vale encontra com o outro, eles vão se somar. Então, quando duas cristas encontram uma com a outra, naquele ponto do espaço ocorre um aumento de amplitude. Quando dois vales se encontram um com o outro, naquele ponto do espaço ocorre um aumento de amplitude. Interferência é construtiva. E na interferência destrutiva, as ondas chegam num determinado ponto em oposição de fase. Então, a crista de uma onda encontra o vale do outro. Então, essa crista aqui, como ela chegou no ponto máximo, a tendência dela é diminuir. E esse vale chegou no ponto mínimo, a tendência dele é aumentar. Então, eles estão em oposição de fase. Eles vão se anular. Ele anula o movimento da onda nesse ponto. A mesma coisa acontece aqui. Ó. Um vale da onda de cima encontra com a crista da onda de baixo. Então, elas estão em oposição de fase. O próximo movimento aqui desse vale vai ser subir, dessa crista vai ser descer. Então, esses movimentos aqui eles acabam se anulando e vai ter como resultado um movimento zero aqui nesse ponto do espaço. Tá ok? Então, voltando para a imagem da interferência. Então, eu tenho aqui uma sobreposição de cristas e vales. Então, a crista é a parte mais brilhosa, o vale é a parte mais escura. Então, aqui ó, todas as sobreposições são construtivas, tá ok? Então, a crista e o vale ocorrem nessa linha aqui, ó, tá? A crista é a parte mais elevada, está mais brilhosa, o vale é a parte mais escura, está mais profunda. E a sobreposição da destrutiva está ocorrendo nessa linha aqui, a gente chama de linha nodal. Tá vendo?
que aqui ainda tem um resquício de movimento, mas conforme você vai se afastando aqui, ela vai ficando flat, ela vai ficando azulzinha, não tem nem região clara nem região escura. Aqui, ó, uma linha plana, tá? Acompanhando aí a ideia de interferência, tem o fenômeno de difração. Ele também vai ser um fenômeno importante para a gente estudar nas próximas aulas. O que é a difração? A difração nada mais é do que a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. Então eu tenho aqui um esquema, um desenho de uma chamada cuba de ondas. Então eu tenho aqui uma fonte de onda plana, então eu tenho aqui uma haste que fica oscilando, formando frentes de ondas planas, tá? E aqui tem um obstáculo com uma fenda. Repara que a maior parte da onda ela fica retida aqui no obstáculo. Só uma pequena parte que passa pela fenda. Essa pequena parte que passa pela fenda, ela vai acabar se espalhando, tá? Do lado de cá, ó, que eu estou apontando, lá para baixo do desenho, ela se espalha, atingindo pontos que ela não atingiria caso seu movimento fosse somente em linha reta. Então, a onda ela contorna o obstáculo, atingindo regiões que ela não atingiria. Tá? Esse efeito, aliás, de difração, ele é mais intenso quanto menor for, aliás, quanto mais próximo for o tamanho do obstáculo do comprimento de onda. Se o obstáculo for muito maior do que o comprimento de onda, esse efeito de difração quase não é observado. Então é por isso que a gente quase não observa o efeito de difração na luz. O comprimento de onda da luz ele é muito pequeno, tá? Na faixa de micrômetros. Ok? Olhem nas tabelas das aulas anteriores, vocês vão ver lá o comprimento de onda é bem pequeno. Então, se você deixar uma fresta de uma porta, por exemplo, tá? E a luz passa pela fresta, ela praticamente não difrata. Então, ela vai se propagar em linha reta. Então, é o efeito de sombra que a gente estuda na ótica geométrica. Já o som, o comprimento de onda do som, ele é mais próximo de uma fresta de porta. O comprimento de onda do som é na faixa de centímetros. Então, se você deixa uma fresta de porta na faixa de centímetros também, o som difrata. Então, é por esse motivo que uma pessoa consegue te ouvir quando está atrás da porta, mas ela não consegue te ver. Então, para que ocorra a difração na luz, eu preciso de uma fenda muito pequenininha, tá? Ou um obstáculo muito pequeno, na ordem ali do diâmetro de um fio de cabelo. Então, no diâmetro de um fio de cabelo, a luz vai começar a ter efeitos de difração. Tá? Na borda de uma lâmina de barbear também, e por assim vai. Então, a gente vai explorar nas próximas aulas mais esse efeito de difração e o efeito de interferência. Tá claro? Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários ou coloque na plataforma. Por hoje a gente fica por aqui. Apresentei para vocês o fenômeno de interferência e de difração. Nas próximas aulas a gente volta no assunto. Até mais. Tchau, tchau.